Olá, tudo bem? Meu nome é Célio e nessa série de aula nós estamos trabalhando trigonometria e hoje nós vamos mostrar ou trabalhar algumas situações, problemas que envolvem razões trigonométricas e suas relações, refinando o seu olhar e o seu treino na resolução de situações, problemas que envolvem razões trigonométricas, tá bom? Agora veja o primeiro slide, né? Quando nós trabalhamos no triângulo retângulo, essas relações trigonométricas, elas caminham mais fáceis, né? Veja aí uma questão do Enem, em que temos um desenho, né, um modelo, e que pede o valor do corrimão. Temos uma escada aí, temos os degraus, né? É fácil, ou é mais fácil, né, transpormos isso para o modelo matemático, né? Porque é um triângulo retângulo. Vemos aí que os degraus, né, são 5 degraus com 24 centímetros. Então, o primeiro, a base aí, né, que é o cateto do triângulo retângulo, 120, o outro 90. Então, aplicar as relações trigonométricas no triângulo retângulo, você conhece, é mais cômodo, né? Aplicando aí o teorema de Pitágoras, encontramos a solução dessa questão do Enem, que envolve as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Agora, quando nós transpomos, né, ou vamos para o terreno mais amplo, que é o ciclo trigonométrico, aí é mais desafiador, né? Mas ao mesmo tempo nós temos facilidade porque conhecemos os valores notáveis do ciclo trigonométrico, nós sabemos quais são os arcos côngruos, né, ou a expressão, né, que representa arcos maior do que uma volta, né? Então, por exemplo, vimos em aulas anteriores quais são os arcos côngruos a 60 graus, por exemplo, ou π sobre 3. Então, 420, né? O ângulo que tem uma volta a mais, ou o arco que tem uma volta a mais, 2 voltas a mais a partir dos 60, no sentido anti-horário. Vimos que a expressão, como se escreve, a expressão de arcos côngruos, ou seja, arcos que têm o mesmo ponto em comum na circunferência, são arcos genéricos, podemos dizer assim, a partir do primeiro quadrante, né, ou da primeira volta. Então precisamos conhecer isso para termos facilidade ao aplicar em resoluções de situações, problemas. Também precisamos conhecer, ó, isso é vital, as principais razões ou relações trigonométricas. Você já tem intimidade com seno, com cosseno, com a tangente, também viu como usar, né, e aplicar, lógico, né, a relação trigonométrica fundamental, mas existem outras, ó. A secante, que é o inverso do cosseno, a cossecante, que é o inverso do seno, também a cotangente, o inverso da tangente, e algumas relações trigonométricas derivadas ou decorrentes, né? Então, as principais são essas primeiras, que vão ser necessárias o conhecimento delas, para você aplicar em situações, problemas e ter facilidade na resolução. Vamos já testar aqui, né, ou treinar com esse primeiro exercício, né? Então, uma situação, problema bem simples, que é da UFAC, uma atividade, né? O conjunto A do intervalo, olha, vai de 0 a 2π, né? Onde seno de x é menor ou igual a 0 e cosseno de x maior ou igual a 0. Então, precisamos conhecer na resolução o sinal dessas duas expressões. Nós temos seno, necessariamente tem que ser menor ou igual a 0. Então, onde é que nós temos seno negativo, ou seja, menor do que 0? Em 2 quadrantes, não é? Não é o eixo y. Temos seno negativo no terceiro, né? A contagem dos quadrantes é em sentido anti-horário. Temos aí no terceiro quadrante e no quarto. E o cosseno, nós queremos o cosseno positivo, né? Maior do que 0. Onde é que nós temos cosseno positivo? Como é eixo x, né? Nós temos cosseno positivo no primeiro quadrante e também no quarto. Para resolvermos essa questão, precisamos saber onde está o subconjunto A, que a questão propõe. É onde existe essa combinação, né, de seno menor ou igual a 0 e cosseno maior ou igual a 0. Aonde é que nós temos, qual é o intervalo, né, que nós temos essa combinação? O seno negativo nós temos no
terceiro e quarto. Mais o cosseno positivo temos no segundo e quarto. Então, como repetimos aí, né, a fusão das duas condições no quarto quadrante. Então, vamos para o gabarito, né? Qual é o intervalo que resulta na solução? É o intervalo D, ou seja, o intervalo que representa o quarto quadrante, 3π sobre 2 até 2π. Muito importante conhecermos os sinais das funções, né? E sabermos ler a desigualdade trigonométrica e saber onde ela é válida diante das condições, né? Vamos para o próximo exercício, né? Mais uma resolução de uma situação, problema simples. E nós temos seno de x igual a menos 4 sobre 5. Temos aí que sendo o intervalo que vai de 3π sobre 2 até 2π. Então, é um intervalo que está em qual quadrante? Se você disse o quarto quadrante, você falou certo, tá bom? Mas vamos em frente. Como nós temos seno e queremos um valor do cosseno, lembramos da relação trigonométrica fundamental. Então, isso fazendo a substituição, né, visto que nós temos seno, substituímos seno, né, menos 4 sobre 5 no lugar de seno ao quadrado, fazemos as operações, né? E aí, como tem quadrado, aplicamos raiz quadrada de ambos os membros, né? E aparece o valor mais ou menos. Agora, nós queremos o valor mais ou o valor menos? Lembre que nós estamos trabalhando com cosseno, porque nós queremos o valor do cosseno, não é isso? Onde é que nós temos cosseno positivo e onde é que nós temos cosseno negativo? É só olhar para o eixo x, cosseno é eixo x. A nossa questão, aí no final, ó, nós precisamos decidir. Nós queremos o positivo ou o negativo? Né? O resultado dá 3 sobre 5, né? Mais ou menos 3 sobre 5. Mas veja que o nosso intervalo considerado é o quarto quadrante, lembra? A questão fornece isso. Então, no quarto quadrante, nós temos cosseno o quê? No quarto quadrante positivo. Por isso que a solução é cosseno e cosseno de x igual ao resultado positivo, 3/5. Muito bem. Vamos para o próximo exercício, a próxima situação, problema. Lembrando que muitas vezes a questão parece, ou a atividade, a situação, problema parece ser mais complexa, mas não é tanto, tá bom? Veja esse exemplo aí. Os biólogos de uma reserva ecológica descobriram que a população de animais de certa espécie presente na reserva varia durante o ano segundo a fórmula. Então tá aí uma função trigonométrica, ó. Aparece cosseno na sua expressão, onde t é o tempo medido em meses, né? De tal forma que t igual a 1 é janeiro. Aí vem a pergunta, o comando, né? Qual seria a população de animais dessa espécie na reserva no mês de novembro? Então aqui nós temos uma situação, um problema, que envolve uma expressão trigonométrica, uma função trigonométrica, e quando fizermos a substituição, né, vamos obter uma equação trigonométrica, precisamos resolvê-la. Vamos fazer a substituição, né, proposta, t igual a 11. Substituindo na fórmula, temos aí, ó, no lugar do T11, fazendo as operações, né, chegamos na expressão, olhe para cosseno, ó, cosseno de 13π sobre 3. Esse cosseno, ele temos que fazer, né, ele é um arco côngruo a um arco menor. Então, é necessário determinarmos o arco côngruo a cosseno de 13π sobre 3. De novo, as aulas anteriores, né, lembra lá, o professor trabalhou com vocês, né, a redução ao primeiro quadrante, então trabalhou também a definição e a expressão de arcos côngruos. Qual é o arco congruente a 13π sobre 3? Nós precisamos fazer isso, né? Então vamos continuar. Para isso, vamos fazer a determinação dos arcos congruentes a 13π sobre 3.
Como é que fazemos isso? Nós temos que descobrir o número de voltas que esse ângulo possui, né? Vamos lá, né? 13π sobre 3, nós podemos escrever de outra maneira, ó. 12 mais 1, né? 13 a gente desmembrou aí de maneira conveniente, de tal forma que aparecesse o número de voltas, ó, múltiplo de 2π, porque uma volta completa tem 2π. Simplificando 12 por 3, ó, apareceu 4π. 4π significa 2 voltas. São 2 voltas mais π sobre 3. Ah, encontramos a extremidade aí do arco côngruo, né? Então, são congruentes 13π sobre 3 e π sobre 3, por quê? Porque eles possuem o mesmo ponto em comum no ciclo trigonométrico. Você já aprendeu isso. Então, qual é o cosseno de 13π sobre 3? É igual ao cosseno de π sobre 3, que é meio. Ah, que bom! Agora nós já chegamos num cosseno que nós conhecemos. Cosseno de π sobre 3 é meio. Vamos retornar? Voltando à nossa fórmula lá, nós agora não vamos usar mais cosseno de 13π sobre 3, mas vamos utilizar o seu côngruo, né? Seu arco congruente, que é π sobre 3. E que nós sabemos automaticamente qual é o seu cosseno, né? Que é meio. Ó, substitui pelo valor meio. E aí, fazendo os cálculos apropriados, nós chegamos em P11, né? A imagem para t igual a 11, que é 425. Portanto, no mês de novembro, a população era de 425 animais. Então, essas atividades, você percebeu a importância, né, de conhecer as razões trigonométricas principais, ter intimidade também com o ciclo trigonométrico, como escrever arcos côngruos, né, redução ao primeiro quadrante, os sinais das principais razões trigonométricas. Então, não deixe de continuar treinando, né? É vital, né, para que você desenvolva habilidade em resolver situações, problemas que envolvam equações e razões trigonométricas. E não deixe de acessar lá o material adicional que está disponível na plataforma Eduque. Até a próxima!